Eita, mais um episódio, hein? Mais um episódio aqui do Contras Fluxo. Hoje vamos falar sobre a formação em saúde e inteligência artificial. Como é que isso tem atravessado a nossa vida. E para isso, eu tenho que convidar mais uma vez um cara que já faz parte aqui do Contras Fluxo, terceira vez já vindo. Saulo, seja bem-vindo aí ao Contras Fluxo. Comentem. Curtam de verdade, né? Às vezes as pessoas curtem, mas não apertam um botãozinho, apertem. Compartilhem que isso vai ser muito, muito importante para nós e para o ecossistema aqui do Contras Fluxo funcionar. Saulo, você acha que as máquinas elas serão capazes de sentir emoções? Sentir não, né? Primeiro, obrigado mais uma vez por estar aqui, mas as máquinas não podem sentir, mas elas podem aprender. Aprender emoções, por exemplo, é entender como a gente lida com elas. Se a gente mostra para ela como a gente lida, ela vai aprender. Então, não há essa preocupação nas máquinas sentirem, né? A gente tem uma relação muito com os filmes, né? Aquela coisa, as máquinas vão, né? Sentir... Exterminador do Futuro, né? Aquelas máquinas, né? Aquela coisa toda, né? A gente ainda não está ali, né? E não sei se a gente vai chegar àquilo, até mesmo por uma questão necessária, né? Mas as máquinas elas não vão ser capazes de sentir, mas elas vão ser capazes de entender os nossos sentimentos e, consequentemente, reproduzi-los. Nós vamos ensinar para ela como é que se emociona. Né? Tem alguns robozinhos, tem um robô, até o Now, por exemplo, né? Que ele foi inventado para cuidar de crianças. E ele sente. Sente, né? Como? Quando a criança toca o robô, ele identifica se a criança, pelos impulsos, pelo calor, pela forma como a criança toca, ele identifica o estado de humor da criança. E ele responde a criança de acordo com o seu estado de humor. Então ele consegue cuidar das crianças como uma babá. Mas se ele já faz isso como uma babá, se a gente for pensar num terapeuta, num psicólogo, enfim, alguém que trabalhe na área de saúde mental, ele vai substituir facilmente também. Vai. E aí muita gente pode dizer assim, não vai, né? Pode brigar comigo. Acho que lá no primeiro episódio, eu citei algo, né, semelhante a isso. Mas se o nosso papel for um papel técnico, ele vai substituir. E muito melhor. Porque ele vai conseguir identificar as respostas e dar a melhor resposta, né? Sim. E isso é muito claro, né? Então, repetindo o que a gente mais usa hoje, né, que ficou muito famoso, ChatGPT. Se você pede para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer melhor do que muitos de nós, né? Ele consegue dar uma resposta muito mais organizada para aquilo. A gente pode desenvolver mais, né? Mas ele consegue dizer, né? Ou o chatbots, né? Que a gente estava falando no último episódio. Então, se for pela técnica, sim. É por isso que há um desafio, eu coloco um desafio para as formações em psicologia, né? E na área da saúde como um todo, né? Da gente começar, né? Ou a gente retornar para uma discussão cada vez mais filosófica e humana das nossas formações. Porque se você prestar atenção, o corpo, né, a matriz dos nossos cursos, muitas vezes, está muito mais focada em ensinar a gente a aplicar coisas. A ser muito mais técnico. Né? A técnica é importante que a gente saiba, ela é necessária. Mas, quando a gente está falando de humanos, de relação com seres humanos, né, nós precisamos tornar isso dentro de um caminho onde somente nós podemos trocar, que é esse campo desses afetos que a gente tanto tem falado. E aí, se a nossa formação ela vai ser técnica, não vai ser necessária. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem robôs que administram medicamentos. Você não precisa mais de técnico de enfermagem. Eu digo que em algumas poucas décadas, boa parte das profissões vão desaparecer. O senhor está sendo
bem, né? bem modesto em algumas. Porque eu tô esperando que haja uma luta aí, né? Um contrafluxo de resistência. Obviamente, porque aí você está falando de mudanças estruturais na sociedade muito grandes. Indo pro recorte da psicologia, isso vai atropelar. Vai atropelar, seja a academia, seja o CRP, seja quem for. A psicologia que tem tomado um rumo mais técnico, ou mais biomédico, ou mais dentro de uma vertente mais neoliberal, ela vai ser colocada em xeque. Porque ela não vai ser mais necessária. A não ser que a gente faça a nossa importância a partir daquilo que for surgir, né? Mas, se é meramente um movimento de redução de sintomas, por exemplo, ou de roteiros ou protocolos, como a gente estava falando lá no primeiro episódio, isso não vai ser mais necessário. Você consegue, com a tecnologia, fazer um caminho de intervenção muito mais acabado e pronto do que um profissional. E o que a gente já disse em outros episódios, o que sobra pra gente é a humanização, né? Exato. É a gente tornar aquilo mais singular. Ou seja, o que somente você, na sua vida e pensando a sua vida, é capaz de fazer para além de uma aplicação técnica. Isso nada mais nada é do que o contrafluxo, né? Que é, de fato, você encontrar um caminho singular ali. Eu acredito que a psicologia, inclusive, ela volte a uma discussão filosófica. Muito mais do que uma discussão de uma ciência positivista, por exemplo, de uma ciência biomédica, né? Ou de uma ciência mais patologizante. Eu penso que o nosso papel ele vai ganhar importância quando a gente voltar para aquela psicologia que estava preocupada com a nossa existência e não somente com a nossa doença. Ao mesmo tempo que é assustador, é também desafiador, né? Sobretudo para quem está chegando agora na formação, tanto eu quanto os meus colegas que apresentam aqui o Contrafluxo. É desafiador, porque o que a gente aprende lá na academia é um pouco diferente do que está acontecendo na prática aqui, né? Porque a academia, ela prepara a gente para o mercado de trabalho. Principalmente se você vem de uma formação que é uma formação em uma universidade privada, por exemplo, numa faculdade privada. Ela está focada no mercado, porque ela sustenta a rotatividade do mercado, né? E o mercado, o que é que o mercado pede? O mercado pede esteira de produção. Sim. Então, como esteira de produção, é necessário que você faça 5, 6, 7, 10 sessões no máximo. Vá trabalhar, volta. Volta para a vida, venha. Volta para. Você está preocupado na remissão, como a gente está falando, da remissão do sintoma. Você não está preocupado nesse sujeito em ele tomar a autonomia da sua vida. A autonomia não é tirar o sintoma. A autonomia é ele entender que qualquer sintoma que apareça ali, ele vai saber lidar, independente de que sintoma seja, né? Ele vai saber lidar porque ele vai começar a compreender da sua responsabilidade sobre o sintoma que ele tem. Né? Ele vai começar a compreender de como ele constrói a sua história e começar a questionar, inclusive, os seus posicionamentos. As clínicas hoje querem o quê? Um profissional de psicologia que vai chegar lá e vai fazer uma rotatividade maior. Que ele faz algumas sessões, faz alguns trabalhos, né? O sujeito chega lá com ansiedade, ele cuidou da ansiedade, tratou a ansiedade, ok, eu tenho evidência que ele curou a ansiedade. Vai chegando. Aí sai um monte de gente sem ansiedade, na verdade com ansiedade escondida, porque a ansiedade vai desaparecer frente àquela rotina de vida, mas ela volta depois porque esse sujeito não consegue ter um aprofundamento das suas questões. Ele não consegue pensar na sua vida, ele só consegue pensar no sintoma. Nada mais do que um pensamento neoliberal. Eu estou preocupado em você voltar para o trabalho, estou preocupado em você voltar para a sua rotina de vida e não que você questione a vida. Porque você questionar a vida é você questionar o modelo político, é você questionar o modelo econômico, é você questionar como você vive, é questionar as suas verdades, é questionar as suas crenças, é questionar os seus valores, é questionar as suas ideologias. Isso demanda uma postura de vida que está para além de retire minha ansiedade. Me fale um pouco sobre esse objeto seu de estudo. Eu sou um sujeito inquieto, né, com o mundo. Né? E aí, como eu estou vendo muito dessa preocupação da tecnologia, da IA que vem aparecendo, né, vem atravessando as nossas existências, então eu me envolvi aí e fui fazer eu vou fazer um mestrado aí nesses temas de computação. Tinha um pezinho lá ali no campo da computação, um pezinho aí no campo dos sistemas. Minha dissertação de mestrado foi justamente mostrar
de que aquilo que é do âmbito técnico de captação de dados, a gente pode utilizar isso para o nosso serviço, né? Então, na Clínica Escola, a gente fez um sistema capaz de identificar sinais e sintomas de ansiedade a partir das triagens psicológicas, né? Então, a gente alimentou um banco de dados de 1.250 triagens, e aí, com essas 1.250 triagens, a gente fez o levantamento de aprendizado de máquina, né? A partir do momento que a gente vai alimentando as triagens, a gente vai descobrindo sinais e sintomas de ansiedade a partir daquilo que é comum, porque o banco de dados vai comparar, né? Eu rotulei, né, sinais de ansiedade e sinais de não ansiedade, e aí o sistema é capaz de dizer para a gente, quando a gente coloca lá uma triagem, se há sinais ou não de ansiedade. E o próximo passo é justamente já propor, né, um feedback tanto para o paciente quanto também para o profissional, e aí o nosso papel profissional vai ser justamente tornar isso mais tangível para a história de vida desse sujeito, né? Identificar como é que ele diz de ansiedade e se isso realmente tem uma relação com aquilo que a gente tem visto na clínica, que é de sinais e sintomas de ansiedade, né? Eu vou mandar o link da revista oficial para você. Ah, massa. Então eu posso compartilhar aqui que na eu compartilhei com descrição. você foi o protótipo, né? Ou Sim, que tinha sim. sido enviado. Então eu vou deixar aqui na descrição. Quem quiser Isso, acessar um isso, pouco mais, saber um pouco isso. mais. Saulo, tem um quadro aqui no Contra esse Fluxo, que é onde o convidado deixa uma pergunta, né? Pergunta você deixaria aqui pra gente. No momento em que eu sofro, no momento em que a dor aparece, né? Eu busco retirar o sintoma ou eu busco questionar sobre o que eu tenho feito para o sintoma aparecer? Eu chego a perder um pouco aí as palavras. Eu chego a perder um pouco as palavras. Porque, de fato, acho que não tem nem mais o que ser dito, né? Depois desse seu questionamento, eu deixo aí essa reflexão para todo mundo que está nos assistindo. Mas antes eu queria saber como é que faz para te encontrar, né? Você já disse que em outro episódio que para te encontrar é um pouco difícil, mas como é que faz aí? Eu quero falar um pouco mais com o Saulo, eu quero ter Saulo aqui nos meus eventos e tudo mais. Como é que faz? Por e-mail, né? Como eu já pontuei, professorsauloalmeida@gmail.com é o meu e-mail, pode me encontrar. Eu tento responder aí o mais rápido que eu posso. Ou nos lugares que eu ensino, né? Onde eu estou passando em sala de aula, né? Então, onde me encontra, né? Faz aí algum sinal e aí a gente... Eu vou deixar aqui nas descrições como é que faz para poder encontrar Saulo.